Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Dando sequência ao nosso conteúdo, hoje nós vamos continuar trabalhando o Émile Durkheim, o que eu chamei de parte 2. A aula passada, que foi quarta-feira, dia 22/4, nós trabalhamos o Émile Durkheim, parte 1. Hoje, como sequência, nós vamos trabalhar a parte 2. Na parte 1, eu aprofundei um pouco com vocês sobre o contexto histórico do Émile Durkheim, trabalhei o conceito de fato social e o papel da educação na definição desse fato social e o método sociológico. Hoje, a proposta é trabalharmos mais 3 conceitos do Émile Durkheim. O primeiro é o fato moral. Então, vamos aprofundar sobre as características e as definições a respeito do fato moral. Vamos trabalhar a consciência, e aí nós vamos dividir essa consciência em consciência individual ou pessoal, subjetiva e coletiva. Vamos introduzir de novo o conceito da educação dentro desse processo, qual que é a importância da educação, tá? O que começa a delimitar para a gente que a educação é peça-chave no conjunto de ideias do Émile Durkheim. E, por fim, já introduzir, nesse momento, de maneira muito rápida e até superficial, o conceito de divisão social do trabalho, tendo em vista que futuramente nós iremos aprofundar um pouco mais a respeito dessa divisão social do trabalho. Bom, pois bem, então vamos lá. No final da aula, eu pretendo conversar com vocês sobre nossa avaliação parcial, para a gente já fechar isso, tá? Então, aí a gente conversa no finalzinho da aula a respeito da avaliação parcial, de como a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer, tá? Pois bem, então a aula passada a gente tratou com vocês sobre o contexto histórico. Eu introduzi o Émile Durkheim na segunda metade do século XIX e início do século XX, tá? Situei o Émile Durkheim nesse contexto da sociologia dentro do positivismo. Digamos que ele se coloca como um dos principais seguidores, dos principais e fiéis seguidores do Augusto Comte, configurando aí um neopositivismo dentro da sociologia, tá? Depois trabalhamos as principais características do fato social, como ele ser uma coisa, a coisificação dele, ter vida própria, ser externo, ter um parâmetro de coletividade, entre outras características mais. E, por fim, delimitamos o espaço do método como o método descritivo ou o método sociológico. Hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito do objeto de pesquisa da sociologia, que é o fato social, só que, desta vez, delimitando como fato moral. O que nos coloca numa linha de pensamento muito moralista. Em outras palavras, Durkheim, ele se destaca pelo moralismo. Digamos que 2 coisas podem atrapalhar o desenvolvimento da sociedade: a ausência de uma cientificidade na busca pela solução dos problemas, tá? E, como origem dos próprios problemas, além de tratar as coisas como senso comum, que seria uma afronta à questão metódica proposta por ele, seria abandonar a moralidade em nome de um possível desenvolvimento. Em outras palavras, para o Durkheim, todo desenvolvimento, todo avanço, todo progresso, toda evolução que a sociedade poderá atingir
ela dependerá de uma série de parâmetros e esses parâmetros têm que estar ligados a toda uma moralidade. É claro que essa moralidade ela vai depender do desenvolvimento de uma consciência que nós vamos trabalhar num segundo momento desta aula. Então vamos aprofundar aí no que diz respeito justamente à questão do fato moral. O fato moral, então, o que vem a ser? Isso leve em consideração, porque isso já vai facilitar para você futuramente ter que definir ou determinar o fato social em si. Então, se você consegue determinar o que é o fato social, o fato moral, fica mais fácil você encontrar, de uma maneira geral, o objeto de pesquisa da sociologia, tá? Então, vamos lá. Toda sociedade ela é composta de regras e leis. Qual seria a verdadeira origem destas regras e destas leis? De onde viriam estas regras e estas leis? O senso comum, ou a maioria das pessoas, costumam achar que leis, regras, padrões, nascem justamente da intenção ou da vontade de alguns políticos sentados em seus gabinetes. Tá? Isso pode até acontecer, mas para o Durkheim, isso seria um erro dos piores que qualquer sociedade poderia cometer. Por quê? Na verdade, quando um político em si impõe uma lei, na verdade ele está impondo ou propondo sua própria vontade, seu próprio querer. E o querer de um, a vontade de um não pode determinar o querer e a vontade de todos. Digamos que, a princípio, ou a priori, em qualquer sociedade, o coletivo ele é maior do que o particular. Então, esse é um princípio básico. Um político pode até propor e pode até impor, mas isso feriria qualquer princípio de alteridade, qualquer princípio de livre-arbítrio. Então, regras, padrões e leis são coisas que a coletividade gosta, que a coletividade deseja. Então, de onde devem ou deverão nascer as leis, as regras e os padrões? Deverá nascer de uma vontade coletiva. Tá? Esse é o primeiro fato. Toda lei, toda regra, ela deverá partir de um princípio de coletividade, não de uma de individualidade que se sobressai. Muito pelo contrário. Ah, mas você falou de alteridade de livre-arbítrio, mas eu preciso da individualidade para que eu tenha esse livre-arbítrio. Ótimo. É aí que entra o trabalho social. Você deseja algo, você gosta de algo, você tende a criar determinados padrões. Só que, para valer em sociedade, esses padrões, esses princípios, estas leis, estas regras, elas devem ser colocadas junto à coletividade para que a coletividade a aprove. Então, é a coletividade que irá sobressair. Então, em outras palavras, o princípio da lei, o princípio da regra, o princípio dos padrões, eles deverão confrontar ou colocar no mesmo espaço todos os desejos, todo o querer, toda a vontade e fazer com que as pessoas debatam sobre esse querer, esta vontade e esse desejo para que cheguem a um padrão único. Então, você tem os seus desejos, você tem os seus padrões, você vai organizar isso, porque é um princípio de subjetividade. Só que esse seu querer tem que entrar em consonância com o meu querer, com o querer do outro, com a vontade do outro, para que a gente possa criar um querer e uma vontade coletiva.
Então, não é o sobressaimento de uma vontade, mas é justamente o acordo que se dá em torno daquela vontade e daquele querer. E é justamente desse acordo, desse confluir de todos os desejos, de todos os princípios, de todos os padrões numa única direção, que fará com que nasça as leis, as regras e tudo mais. Então é dessa consonância entre querer e vontade de um, do outro, trabalhando juntos, que nasce regras, leis, padrões e princípios. Tá? Abre um parêntese. Quando eu proponho leis, regras, padrões e princípios individuais, tende a haver uma certa resistência em relação àquilo que eu proponho. Agora, quando há uma consonância entre todos os desejos, todo o querer, toda a vontade, a resistência ela é quebrada. Por quê? Predomina o princípio de que a vontade de todos é que está ali dentro. Então, todos conseguem se ver dentro daquele princípio, dentro daqueles valores, dentro daquelas regras, dentro daquelas leis. Então, quando isso acontece, essa consonância, regras, leis, padrões morais, se tornam nossos protetores. Ou seja, a sociedade passa a proteger a ela mesma. Passa a proteger a própria individualidade, passa a proteger a própria liberdade, a própria alteridade, porque aquilo que está ali como regra, como lei, na verdade expressa a vontade, o querer e o desejo de todos. Então ela passa a proteger o indivíduo, parte de um todo. É daí que nascem as leis. Sempre que uma lei ela é imposta, que ela não vem de uma consonância com a coletividade ou da coletividade, ela encontra resistências. E as pessoas irão, digamos assim, reagir contrariamente a ela. Agora, quando ela nasce justamente do desejo, da vontade e do querer coletivo, ela encontra adesão muito mais facilmente. As pessoas aderem a ela de maneira muito mais simples e de maneira muito mais rápida. Por quê? Ela não nasceu de uma única pessoa. Ela nasceu da vontade de todos. Ela nasceu do querer de todos. Segundo Durkheim, esse deverá ser o caminho para toda a moralidade. Toda a moralidade deverá nascer desses parâmetros e não da imposição. Exemplo, há um tempo aí, alguém soltou na mídia que era preciso trazer um AI-5 de novo. O AI-5 é o ato institucional número 5, ele representou o fim das liberdades individuais no nosso país no período da ditadura militar no nosso país. Então, imediatamente, a maioria das pessoas reagiram contrariamente. Por quê? Ele não expressa a vontade da maioria. Ele expressa a vontade de uma minoria. Então, há uma reação contrária. Então a gente poderia ter um ato institucional número 5 se todo mundo concordasse com isso. Se todo mundo concordasse com o ato institucional número 5, não seria um ato institucional número 5. Por quê? Seria a vontade de todo mundo. E não de um pequeno grupo ou de uma única pessoa. Tá? Então, esse é o princípio. Dessa maneira, desejamos e gostamos. Colocamos em consonância tudo o que desejamos e gostamos. Criamos padrões, regras e leis. E a partir daí, aquilo que nós criamos passa a nos proteger. Passa a nos garantir. Por quê? Aquilo que nós criamos, que são leis, regras e padrões morais, nasce do nosso desejo, daquilo que nós gostamos. Então passa automaticamente a proteger tudo que gostamos, tudo que queremos. Isto é o fato moral. Então, toda moralidade, ela nasce de um princípio de consonância coletiva. Tá? Só há moralidade quando há a consonância de uma coletividade. Então, a moral, ou o fato moral, é aquilo que possui uma alteridade. Ou seja,
ele se reconhece, ele faz com que cada pessoa seja ela mesma e se reconheça naquilo que acabou de criar ou naquilo que existe como meio de regulação, como meio de padronização. A alteridade é justamente o fato de eu poder me reconhecer, de eu poder me ver sem perder a minha identidade, mas ao mesmo tempo sendo parte de um todo. Tá? Então, o fato moral possui essa autoridade, ele transmite a noção de dever, porque toda moralidade exigirá de você uma responsabilidade, tá? Ele expressa aquilo que é desejável, mas ao mesmo tempo é aquilo que se impõe. Uma vez estabelecido, a moralidade não vai ficar negociando com você, tá? Não vai ficar negociando com você, porque se eu começo a flexibilizar aquele padrão moral estabelecido pelo coletivo, ele perde o sentido de coletividade. Tá? Então, ele é desejável, mas ao mesmo tempo ele é coercitivo. Exige um certo grau de adesão, que aí entra o fato. Quando essa moralidade ela nasce dessa coletividade, é mais fácil aderir. Quando ela nasce do desejo de uma única pessoa, ela tende a encontrar mais resistência. Tá? A moral ganha características daquilo que tem vida própria, ou seja, ela passa a comandar a própria existência. Tá? É um princípio coletivo que se coloca acima do próprio indivíduo. E, por fim, dá para a gente perceber, no contexto geral do Durkheim, que a moralidade, para ele, é a base do funcionamento de toda a sociedade. Então, podemos, sem sombra de dúvidas, classificar Émile Durkheim como um moralista. Tá? Então, repetindo, como identificar um fato moral? Um fato moral, ele pode ser identificado por possuir alteridade, por trazer em si a noção de responsabilidade e de dever, por ser aquilo que o indivíduo deseja em consonância com o desejo de todos os outros indivíduos, criando um desejo coletivo. A partir do momento que há a criação, a partir do desejo coletivo, da vontade coletiva, do gostar coletivo, ela se torna coercitiva, ela vai se impor, ela vai exigir que tenha uma adesão, porque ninguém vai criar uma regra só para enfeitar, ninguém vai criar um princípio moral só para ficar enfeitando as coisas, porque, segundo Durkheim, isso é idiotice, é perda de tempo, tá? Ela ganha vida própria, então todo fato moral será um fato social, tá? E tem o princípio de coletividade colocando-se acima do indivíduo. Com isso, toda moralidade vem daquilo que desejamos e que gostamos. E que, no momento em que ela é instituída, ela passa a defender tudo aquilo que gostamos, tudo aquilo que desejamos, porque o que gostamos e desejamos é entendido coletivamente como é o melhor para todos. Tá? Então, o princípio é simples. Viver em sociedade exige que o que é bom para você tenha que ser bom para todo mundo. O que você gosta tem que ser o gosto de todo mundo. Assim nós criamos uma vontade coletiva, um desejo coletivo, um gostar coletivo. E é daí que nasce o princípio de moralidade. Só que para eu criar essa moralidade, eu preciso de uma consciência. Então vamos lá. Em outros filósofos, em outros sociólogos aí, nós vamos trabalhar a consciência, tá? Então vamos trazer a consciência no Durkheim. Outro que vai dar um grande valor ao conceito de consciência é o Karl Marx. É interessante como tanto o conceito de consciência do Durkheim quanto o conceito de consciência do Karl Marx têm o mesmo princípio filosófico, que é a ideia de consciência originada, e aí, é claro, esses caras vão desenvolver mais, vão expandir mais esse conceito, tá? Mas ambos vão buscar o princípio de consciência ou os elementos necessários para se definir a consciência no Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau tem a base da consciência. Então vamos lá. O que é a consciência? A consciência
representa uma certa individualidade. A consciência é aquilo que define o que eu sou. A consciência é aquilo que responde quem sou eu. O princípio de alteridade e o princípio de autonomia, eles se completam nesse sentido aqui. Eles formam esse princípio aí. Então, nós vamos retomar a ideia de uma autonomia. Então, toda consciência nasce do reconhecimento de si. Quem sou eu? Mas isto é uma individualidade? Sim. Então, na consciência, já vamos agora única e exclusivamente para o Durkheim. Na consciência, há uma pessoalidade. Então, a consciência pode ser pessoal? Sim. Todos nós podemos desenvolver individualmente nossa consciência. Na verdade, o princípio de consciência nasce de um princípio de subjetividade. Então, toda subjetividade, ela tem como suporte uma consciência, e esta consciência nasce desta subjetividade, desta individualidade. O que a gente chama de consciência pessoal ou individual. Então, somos uma pessoa. Tá? Então, toda consciência, na sua origem, ela está ligada àquilo que nós podemos chamar de um estado mental. E nesse estado mental eu me reconheço. Tá? Só que, ao formar a minha consciência começa a se ver diante de outras consciências formadas. É aí que a minha consciência começa a trabalhar junto com as outras consciências, tendo em vista que esta consciência não vai desaparecer. Mas ao entrar em contato com a outra consciência, mesmo mantendo a alteridade, ela formará aquilo que o Comte e o Durkheim vão chamar de consciência coletiva, que passa a não mais representar única e exclusivamente você, mas toda a consciência que confluiu naquele sentido, que direcionou naquele sentido. Então, a consciência individual de cada um, ela entra em contato com as outras consciências individuais das outras subjetividades. E a partir do momento que ela entra em consonância com as outras consciências, dá-se o início do processo da formação de uma consciência coletiva, superando a consciência individual, mas sem esmagar a consciência individual. Ou seja, você continua tendo sua alteridade e sua individualidade. Só que agora ela não é mais preponderante. O que vai permanecer, o que vai sobressair é a formação dessa consciência coletiva. Então, a vida em sociedade, ela exige que a consciência individual, ela exista, porque é o princípio de alteridade do livre-arbítrio. Mas, para a vida em sociedade, nós vamos ter que criar essa consciência coletiva. Então, vamos lá. O que é bom para um tem que ser bom para todos. O que me dá essa noção de bom para todos é justamente a consciência coletiva. Será justamente a consciência coletiva. Ok? Então, nós somos pessoas, e enquanto pessoas representamos individualmente nossos estados mentais. Esses estados mentais é um estado mental coletivo. Então, o que é a consciência coletiva? É um sistema de ideias, de sentimentos e hábitos comum a todos que compõem aquele grupo. Esta é a consciência coletiva. Um sistema de ideias, ou as ideologias, tá? Um sistema de sentimentos e de hábitos confluíram em um dado momento, criando um sentimento coletivo, uma
um ideal coletivo e hábitos coletivos. Está aí a consciência coletiva. Tá? Agora, isso nasce? Não, isso tem que ser formado. O que nos faz voltar de novo ao princípio da educação. Então, de novo, a educação se coloca para o Durkheim como peça-chave. Ou seja, você quer uma pessoa consciente, você tem que formar essa consciência. E onde se forma essa consciência? No banco de escola. É pela educação que se forma essa consciência. É pela educação que nós abrimos o horizonte coletivo para as pessoas, para a vida em sociedade. Tá? É pela educação que nós daremos as bases necessárias para a construção de uma consciência comum, de uma consciência coletiva. Tá? O princípio de moralidade tem sua origem no princípio de formação educacional. Então, você quer a coletividade, nós vamos ter que formar essa coletividade. E onde nós abrimos o ambiente ou a mente das pessoas para esse coletivo? Dentro da escola. É na escola, é na educação, é na academia que nós formamos isso. É claro que não era para pensar outra coisa do Durkheim, uma vez que ele é um cientificista e não se faz ciência sem ser na academia. Não há outro caminho. Tá? Então vamos lá. Como é que a educação que forma a consciência pode nos ajudar? Ele vai dizer que a formação da consciência coletiva pode substituir algo que pode ser completamente ou precisamente muito danoso para a sociedade como um todo. O que seria esse dano? Vamos pensar naquilo que os cristãos adoram, a chamada piedade. Durkheim, sendo um católico, irá classificar a piedade dentro desse processo da consciência de uma maneira bem simples. Segundo ele, existem dois tipos de consciência, de piedade que se forma dentro de uma consciência. Essa pode ser formada numa consciência pessoal, tá? Que a gente chama de piedade do indivíduo, ou ela pode ser formada dentro da consciência coletiva, chamada piedade social. O que seria a piedade do indivíduo? Vamos dar um exemplo. Não é o caso hoje, né? Mas você saiu, passou pela rua e tem um pedinte. Tem uma pessoa pedindo um dinheiro. E aí você pega suas moedas e dá àquela pessoa. O que isso vai fazer? Isso vai apaziguar sua consciência individual. Em outras palavras, você vai se achar muito bem. Você vai aliviar sua consciência, ou seja, eu fiz o que eu podia fazer. Isto a gente chama de piedade social. Não estou dizendo, e nem o Durkheim vai dizer que isso está errado. Ele está dizendo que não soluciona o problema. Ou seja, a piedade pessoal ou individual, ela apazigua a consciência, mas não resolve o problema. Ou seja, você vai ficar bem com você mesmo. Mas a situação daquele pedinte não muda, continua o mesmo. Então, segundo Durkheim, é necessário uma piedade social. Em que ela consiste? A piedade social, ela poderá se manifestar da seguinte maneira. Vamos pegar o mesmo caso. Você passou pela rua e se deparou com um pedinte. Você mora em uma casa e essa casa tem um quintal, tá? Nesse exemplo, você mora em uma casa, ela tem um quintal e esse quintal está precisando capinar. Então, ao invés de dar o dinheiro, tá, que a pessoa pediu porque está com fome e precisa comer e está querendo comprar um prato de comida, então o que vai acontecer? Ao invés de dar o dinheiro para ela, você vai pedir que ela capine o seu quintal para você. Certo? E aí? Beleza, leva a pessoa e dá a ela condições para que ela capine o quintal para você. Mas antes, lembra que ele estava com fome? Pois é, dê um prato de comida para ele.
Depois dele alimentado, ele vai capinar o quintal. Ao terminar de capinar o quintal, você já pagou, não é isso? Por quê? Você deu prato de comida para ele? Não. O prato de comida é parte da piedade. Agora é que vem a solução do problema. Uma vez que ele capinou o quintal e você pagou ele pelo serviço dele, só uma perguntinha. Amanhã, esse cara vai precisar pedir? Não. Por que não? Simples. Porque, na verdade, você deu a ele condições de ele mesmo comprar o prato de comida. Então, segundo ele, dentro de um princípio de moralidade, baseado em educação, com a formação de uma consciência, nós vamos substituir piedade pessoal, que aplaca apenas a consciência do indivíduo, deixa o indivíduo bem com ele mesmo, para uma consciência coletiva, para uma piedade social. E a piedade social, esta sim, esta encaminha a solução do problema. Certo? Já que eu falei de trabalho, vamos fechar a nossa aula de hoje abordando o de hoje, que é a divisão social do trabalho. Que consiste isso? Já que eu falei de capina, a sociedade moralmente irá funcionar bem desde que cada um tenha consciência do seu papel dentro dessa sociedade. Então, a moral, a moralidade que nasce do desejo, do querer de todos, formará uma consciência coletiva. Esta consciência coletiva irá substituir piedade pessoal por piedade social. E nisso nós chegamos à função que cada um tem dentro da sociedade. Certo? Com isso, nós temos uma divisão social do trabalho. Em que consiste isso? Cada um de nós tem um papel a cumprir dentro dessa sociedade. Trazendo para a nossa situação aqui agora, nossa sala de aula. Teoricamente, de cara, dá para identificar duas funções sociais aqui dentro. Primeira, a de professor, e a segunda de aluno. Como é que funciona essa divisão social do trabalho para o Durkheim? Eu venho aqui e cumpro o meu papel social de ser professor. Eu dou aula. Você vem aqui e cumpre o papel social de ser aluno, de participar da aula. Segundo ele, está pronto? Teoricamente, é isso mesmo. E se cada um fizer o seu papel e cumprir o seu papel, tudo vai funcionar bem. Tudo acaba bem. Só que nós vamos ter que ir um pouquinho mais, vamos expandir isso um pouco mais. Para o Durkheim, na verdade, isso vai gerar um sistema de solidariedade, que é um dos nossos próximos assuntos aí. Tá? Nós precisamos encarar a divisão social do trabalho num sistema de solidariedade. Ou seja, vamos dividir de novo? Duas funções sociais. A minha função de ser professor. Então, eu venho aqui, dou a minha aula, preparo o ambiente para que você participe da aula e torço para você vir e participar da aula. Ok? Você entra nesta sala, participa da aula, cria condições para que eu dê a minha aula e começa a torcer para que eu dê a minha aula. Assim, a função do trabalho de cada um está interligada à função do trabalho de cada outro. E cada trabalho social passa a funcionar solidariamente, onde cada um executa o seu papel, faz a sua função, cria condições para que o outro faça a função dele e começa a torcer para o outro fazer a função dele. Agora, vamos deixar claro, para o Durkheim, não tem como eu vir aqui e fazer o seu papel, não, tá? Ou seja, eu tenho como vir aqui, dar a minha aula, preparar a minha aula, executar a minha aula, criar condições para que você venha e participe da aula. Mas eu não tenho como assistir a aula para você. Então, você tem que vir aqui e fazer o seu papel. Então, por isso eu torço para você vir. Segundo ele, se tudo funcionar deste jeito, tudo dá certo. A sociedade para de ter problema. A sociedade tem problema quando a moralidade não funciona,
porque não se formou uma consciência coletiva, porque predomina uma consciência individual. Com isso, a educação não cumpre o papel dela e o trabalho social não é executado como deve ser executado. Ok? Esse é o Emílio Durkheim, parte 2. Alguma pergunta? Então, o que nós trabalhamos hoje? Fato moral, consciência coletiva e individual, pessoal. Trabalhamos de novo o papel da educação na formação dessa consciência e já introduzimos a divisão social do trabalho, que nós aprofundaremos um pouco mais à frente no sistema de solidariedade. Perguntas? Podem abrir o microfone e perguntar aí. Honorato, aqui, nesse finalzinho você falou, quando a moralidade não funciona, não se forma uma consciência coletiva. Uhum. Então, a educação, você falou que a educação, ela o quê? Também não vai cumprir o papel dela. E aí isso interfere na divisão social do trabalho. Vai interferir em tudo. A sociedade para de funcionar. Ok, obrigada. Ok? Pessoal, até que vocês elaborem aí uma outra. Antes da gente sair nesse recesso, desse distanciamento social aí, desse isolamento social, depois eu tenho que acessar, eu estou com algumas limitações dos meus softwares aqui, eu não consegui solucionar o problema, tá? Então vamos lá. Eu já deixei para vocês lá no Moodle todos os slides correspondentes ao Durkheim, e lá no início do ano eu tinha dito para vocês que a gente leria uns livros. E na sociologia eu tinha dito que a gente ia ler o livro sobre o que é sociologia, não foi isso? O que é positivismo, Honorato? É o que é positivismo? Eu já disponibilizei a obra para vocês? Eu acho que já. Já? Então ótimo. Eu passei o trabalho para vocês? Eu cheguei a marcar o trabalho para vocês? Não. Então vamos fazer o seguinte, para valer os pontos de avaliação parcial, tá? Vamos estabelecer que vocês lerão, então, o livro O que é Positivismo. Beleza? Se não me falha a memória, eu coloquei lá no HD virtual, não é no HD mais, no HD 2 não, tá? Eu já tinha colocado ele lá no HD virtual. Já tinha disponibilizado ele lá. Eu vou checar isso e vou trazer ele para o Moodle. Eu vou colocar ele no Moodle também, de preferência hoje ainda. Então eu quero de vocês, vamos estabelecer esse trabalho. Vocês lerão o livro para mim e farão um fichamento do livro. Tá? Isso tudo digitado no Word. Crie sua própria ficha, se quiser baixar algum app ou algum app que tenha um modelo de ficha, essas coisas assim, fiquem à vontade. Podem pesquisar na internet o modelo de ficha que melhor couber a você, que você agrada mais. São diversos modelos de fichamento. Escolha um e faça um fichamento desse livro para mim. Tá? A semana que vem, quer dizer, na nossa próxima aula, eu não sei se a semana que vem, se eles vão emendar, se será recesso, se não será recesso. Tá? Na nossa próxima aula, eu vou marcar uma data para vocês me entregarem esse trabalho. Tá? Não será na próxima aula para me entregar, não. Beleza? Mas na próxima aula, ou seja, no nosso próximo encontro, eu já vou marcar com vocês uma data para vocês me entregarem esse trabalho. Então, vamos lá. Depois eu vou postar lá no Moodle para vocês também. Tanto o livro, quanto o que vocês devem fazer. Mas anotem aí. Eu quero de vocês, como trabalho, valendo a nota da avaliação parcial. Tá? A leitura do livro O que é Positivismo. Tá? E eu quero um fichamento deste livro. Ok? E você deverá escolher qual o melhor modelo de fichamento você prefere. O que você escolher é o que está valendo para você. Tá? E aí, a semana que vem, eu marco com vocês a data para vocês me entregarem ou me mandarem via e-mail esse trabalho. Tá? Já torcendo que de repente a gente volta, mas eu acredito que isso vai levar mais um tempo ainda. Tá?
Mas acredito que dê para vocês me entregarem esse trabalho via e-mail. Aí eu vou marcar a data direitinho para você me mandar esse e-mail e tudo mais com o seu trabalho, tá bom? E aí na próxima aula eu detalho um pouco mais sobre como eu quero esse trabalho, o que você vai fazer e tudo mais. Então, a princípio é isso. Leia o livro, O que é Positivismo. Está todo mundo anotando? E, a partir da leitura, você vai fazer um fichamento deste livro. Faça um fichamento dele. Ok? Todo mundo entendeu o que eu quero? Sim. Sim. Então tá bom. Alguma pergunta, pessoal? Bom, se não tem perguntas, até daqui a pouco. Nós voltamos com a aula de filosofia. Por enquanto, muito obrigado a vocês e boa sequência das aulas aí. Um abraço. Até, Honorato. Obrigada. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau.